Imagine que você está construindo uma praça e precisa decidir onde fazer o caminho de concreto por onde as pessoas vão passar sem pisar na grama. Você precisa prever o caminho que elas mais usam. Para isso, pode estudar quais são os prédios mais importantes ao redor da praça, onde as pessoas descem do ônibus, onde tem comércio. Sabendo disso, você traça os trajetos que imagina que serão mais usados e concreta eles. Muito provavelmente, depois de algum tempo, alguém vai desviar pela grama e deixar marcas de um caminho mais curto que as pessoas fazem para cortar, chamados de caminho do desejo ou caminho da vontade. Outra forma de resolver seria não construir nada na praça em um primeiro momento, só o gramado, e deixar as pessoas passarem naturalmente por alguns meses. Depois de um tempo, basta ver quais são as partes mais marcadas na grama para se ter uma boa medida do que as pessoas preferem fazer. O que você está fazendo é coletar dados, usar as marcas registradas pela grama para aprender e predizer por onde as pessoas passarão mais. Esse é o melhor caminho para se cimentar, mas temos como saber onde cada um vai. Se você já usou a função autocompletar do Google, você já viu como funciona uma das estratégias de coleta e análise de dados. Por mais que ele não possa prever exatamente o que você vai escrever, o Google usa automaticamente os termos de busca para aprender o que as pessoas estão mais interessadas em saber. Por isso acaba sendo um reflexo até estranho das questões que afligem a humanidade. O segredo está em como coletar um volume enorme de dados, o Big Data. O que é Big Data? Big Data é uma técnica, enfim, um conjunto de recursos computacionais que permitem agregar os bancos de dados estruturados, aqueles que são guardados em forma tradicional, e os bancos de dados não estruturados, aqueles que as pessoas mandam em forma de vídeo, de áudio, de texto. Por exemplo, quando nós pesquisamos um vídeo no YouTube, aquela palavra-chave é guardada como dado não estruturado. Quando nós fazemos o upload do vídeo, aquilo também é guardado como dado não estruturado. Quando nós juntamos tudo isso, o volume de informação é gigantesco, por isso o nome Big Data. O Big Data precisa armazenar uma grande quantidade de volume. Por que ele precisa disso? Porque ele precisa armazenar grande quantidade de dados e analisar diversos dados de diferentes fontes, como redes sociais ou palavras-chave que você envia para um amigo na hora que você vai pesquisar. Então, cada informaçãozinha, cada detalhezinho seria armazenado e seria coletado e traria esse banco de dados, esse banco de dados. E antigamente fazer isso era algo muito difícil, mas com tecnologias novas, como a tecnologia Radar, isso tem aliviado muito a carga e tem tornado possível armazenar grandes quantidades de dados. O termo Big Data é um termo relativamente novo, porém, apesar de ser um termo novo, a ideia de armazenar imensas quantidades de dados e fazer a eventual análise desses dados já é algo bem antigo. O termo passou a ganhar força a partir dos anos 2000, quando o analista especialista nessa área, Doug Lane, articulou o termo Big Data como os 3 V's: velocidade, volume e variedade. Essa imensa quantidade de dados precisa ser armazenada numa velocidade muito grande, porque o tempo todo tem alguém ali digitando uma palavra-chave ou enviando uma mensagem para algum amigo, e com novas tecnologias que têm cada vez aproximado mais computadores do consumidor, isso tem aumentado cada vez mais a necessidade de aumentar essa velocidade, se tornando algo quase necessário de se fazer em tempo real. Os dados precisam ser armazenados em uma imensa variedade. São diversos tipos de dados que são enviados o tempo todo, e se precisa analisar diversos tipos de dados, e sejam eles estruturados ou não estruturados, como o meu amigo Ernesto já explicou. A Alemanha, vencendo uma das seleções principais dessa Copa do Mundo aqui no Brasil, começou muito bem, goleando Portugal, Portugal de Cristiano Ronaldo, por 4-0. Com 2 vitórias e um empate na primeira fase, a equipe se classificou como a primeira colocada no grupo G, não é isso? Isso aí, grupo G, de Glenda. Pra gente não esquecer. E você sabe qual que é o segredo desse bom desempenho, você sabe? Olha, é o seguinte, o repórter Renato Ribeiro está acompanhando cada passo dos alemães e agora vai mostrar táticas bem diferentes que o técnico Low está aí usando para conquistar o tetracampeonato. Os jogadores vestem coletes com chips. Câmeras filmam tudo, cada passo é monitorado.
Isso outros clubes e seleções já fazem. A diferença é que aqui os jogadores podem ter acesso aos dados a qualquer momento, em seus tablets e celulares. O quanto cada um correu, quantos passes certos e quantos errados, tática, frequência cardíaca. Todos os dias o aplicativo é atualizado. Também são incluídos dados dos jogos da Copa e estudos sobre possíveis adversários. Queríamos algo moderno que atraísse os mais jovens. Uma maneira de incentivar os jogadores a conversar sobre o trabalho, diz o gerente e ex-atacante Oliver Bierhoff. O aplicativo é o assunto na concentração. Acho que é muito útil, especialmente porque aprendemos sobre adversários, as fraquezas, os pontos fortes, as qualidades individuais, completa Guts. Então, quem são os maiores utilizadores do Big Data? As empresas. A Microsoft, por exemplo, é uma delas. A questão é que não gira em torno da quantidade de dados que são armazenados, mas da análise dos dados que você faz. Porque, por exemplo, a partir dessa análise, a empresa pode mudar o rumo, tomar decisões que reduzam o tempo, reduzam o custo. Isso é vital hoje, está sendo vital cada vez mais. Então, como o Big Data se aplica na sociedade? Por exemplo, no setor da saúde, as prescrições, os planos de tratamento e a organização dos pacientes, tudo isso precisa ser feito de forma precisa e transparente. Se essas informações são geridas de forma eficiente, é possível tirar insights para melhor atendimento do paciente. Outro exemplo na saúde, ainda dentro da saúde, quando houve o surto da gripe nos Estados Unidos, a Google conseguiu realizar um mapeamento de onde estavam surgindo os polos de transmissão da doença. E tudo isso foi baseado com informações dos próprios usuários. Em outro setor, por exemplo, o setor governamental, quando as instituições conseguem aproveitar e aplicar esses dados analisados do Big Data, é possível gerar um melhor funcionamento do sistema público, ou seja, evitar os congestionamentos e prevenir a criminalidade, ou seja, a corrupção. Muitas vezes os dados são obtidos através de sensores de smartphone e através da navegação pela internet. Isso levanta muitas questões do tipo: a quem pertencem esses dados? Como garantir a segurança da identidade do usuário? Até onde isso não invade a privacidade do usuário? Nos Estados Unidos, uma empresa enviou cupons de descontos de roupas de bebês e de berços para uma mulher. O pai dessa moça, revoltado com a empresa, achando que ela queria incentivar sua filha a ter relações sexuais, ligou para a mesma, que, sem saber o que responder, pediu desculpas. O pai da moça ligou novamente para a empresa pedindo desculpas, pois descobriu que sua filha realmente estava grávida. A empresa descobriu antes mesmo do próprio pai que sua filha estava grávida. Isso não ultrapassaria a privacidade do usuário? A empresa descobriu isso. Através de padrões de clientes grávidas que passam a comprar produtos diferentes, como por exemplo loções mais leves, ou até mesmo mudam a alimentação. Dessa forma, a empresa consegue enviar automaticamente cupons de descontos para clientes com uma alta porcentagem de estarem grávidas. Fala de Big Data, estamos falando de uma quantidade de dados muito grande. Para processar essa quantidade de dados, leva muitas horas, muitos dias, ou mesmo pode ultrapassar a capacidade da plataforma. Então, nos últimos anos, surgiu uma pesquisa que originou uma disciplina dentro do campo do Big Data, o Data Science. O Data Science reúne teorias de várias áreas, como estatística, matemática e teoria da informação, visando melhor lidar com essa grande quantidade de dados e fazer a melhor análise.
Um dos pesquisadores um grande pesquisador dessa área seria o Andrew Ng, que é cofundador do Coursera. Nosso curso de Ciência da Computação abordará o tema Big Data no 6º período na matéria de bancos de dados.